Oh, meus amados, tem uma palavra aqui para cada um. No livro de Esther, capítulo 6 em diante. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia. Aqui, muitos conhecem essa passagem que é muito conhecida, mas a palavra de Deus se renova cada dia. E aqui no livro de Esther, nesse tempo, Esther já era casada com o rei Assuero. E ali já tinha o que? Um decreto, de Naamã, um decreto para o judeu ser todo morto. E ali Mardoqueu estava lá fora na porta, meus amados, de pano de saco, orando ao Senhor e consagrando por ele todo o povo. E ali nesse dia, Deus tirou o sono do rei. E o rei pegou o livro, e ali estava escrito que Mardoqueu tinha denunciado os guardas, de lá da porta do palácio, que conspirava em tirar a vida do rei. E Mardoqueu tinha denunciado. E ali Naamã já estava planejando, tinha arquitetado uma vingança, para tirar a vida de Mardoqueu e todo judeu, com raiva, porque Mardoqueu não se dobrava, não se ajoelhava aos seus pés. Quando ele passava, ele queria, que as pessoas se ajoelhassem, e muitos se ajoelhavam, ou cumprimentavam, baixava a cabeça para ele, menos Mardoqueu. Mardoqueu era homem de Deus, ele só se ajoelhava, só se humilhava nos pés do Senhor e nos pés de homem nenhum. E ali Naamã ficou muito irado, com muita ira, e ele premeditou, um plano maligno, diabólico, em tirar a vida de Mardoqueu. A força já estava armada, porque nesse dia, nessa noite, se alguém está planejando ele fazer mal, em tirar a sua vida, nesse dia, nessa noite, o Senhor está derrubando toda a armadilha. Tudo vai cair, já está caindo hoje. Toda a armadilha do adversário contra a sua vida não prosperará. E ali o Senhor tirou o sono do rei. O rei não dormiu nessa noite. E ele pegou e começou a ler, e estava ali escrito. E ele disse aos moços dele, aos empregados dele, que honra deram a ele por esse feito. E os empregados dele disseram o que? Os eunucos dele? Nenhuma. E ele disse o que? Pensou em honrar o homem de Deus, por aquele feito, Nessa hora já vinha Naamã. E ele tinha que estar chegando. Ele fez Naamã já estava, já estava com tudo arquitetado, aquela vingança, maligna, que muitas vezes as pessoas, premeditam em tirar a sua vida, premeditam o mal, contra a sua vida, mas o Senhor é Deus que hoje está desmanchando todo o mal, toda a obra diabólica está caindo nessa noite por terra. E ali Naamã já veio com o seu projeto todo arquitetado, E quando ele já vinha pedir ao rei que enforcasse a Mardoqueu, o rei na hora, ele teve que se calar, porque quando ele chegou com o projeto dele, o Senhor mostrou na cara dele um decreto que é maior, meus amigos, meus irmãos. Um projeto é um decreto, mostra que o decreto é maior, o decreto do rei, ele nem falou, o inimigo está, hoje Deus está calando a boca do adversário a seu favor, ele não vai ter força para falar, abrir a boca e falar contra você, porque hoje o Senhor está calando a boca dele. Ele vai ter que se calar e respeitar o servo do Senhor. E respeitar, o inimigo tem que respeitar o ungido de Deus. E quando ele apresentou aquele projeto dele, o rei apresentou na hora, na cara dele, mostrou o que? Um decreto a favor de Mardoqueu. E o rei disse a ele: o que fará um homem que o rei se agrada? Aí ele disse o que? Pensou na mente dele: o único homem que o rei se agrada sou eu, Ele pensou, que ali era para ele,
aquela honra era para ele. E ele imaginou e ele disse o quê? Pegar a roupa do rei e vestir num homem que o rei se agrada e o cavalo que o rei gosta de montar. Aí ele falou o quê? E chama o príncipe, né, do rei, né, para honrar esse homem. Ele falou: é Mardoqueu, tu pega a roupa, a minha roupa e o meu cavalo para Mardoqueu montar e sai na rua e fala o seguinte: assim fará o homem que o Deus se agrada. E mesmo assim Mardoqueu ficou com a cara ficou com a cara no chão, né? Porque ele achou que o rei ia pedir a cabeça de Mardoqueu e o rei ia concordar, mas ele se enganou, que nessa noite o inimigo está sendo envergonhado, né? E está envergonhado com a cara no chão. Ele não vai falar mais nada a seu respeito, porque o Senhor, Deus do céu, já calou a boca dele hoje. O Senhor, nosso Deus, colocou um ponto final em toda a armadilha diabólica, né, do inimigo contra a sua vida. Receba uma vitória do Senhor, que todo o plano do adversário está caindo por terra hoje. E ele saiu, né, pela cidade, né, andava pela cidade, né, segurando o que? O cavalo, né? E ele sempre andava e dizia: assim se fará o homem que o rei se agrada. E ele andou ali, meus irmãos, por toda aquela cidade, né, honrando o homem, o servo do Senhor. Porque Mardoqueu não se humilhou não nos pés dele não. Você não se humilhe nos pés de ninguém, nos pés do inimigo não. Se humilhe nos pés do Senhor. Porque o que o inimigo tem